Se assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Que bênção. Bom é estarmos na casa do Senhor, né? Não há outro lugar para estarmos tão bem do que na casa do Senhor. Eu sei que esse período é um período onde muitas pessoas viajam, né, vão descansar, super normal, é de direito. Mas o importante é que você veio aqui nessa noite. Deus, ele não trabalha no quantitativo, é no qualitativo. Você pode ter 1 milhão de pessoas no culto ou 2, 3 pessoas no culto. O que não pode faltar, eu aprendi no culto. Obrigado. Pode faltar pregador, pode faltar o pastor, pode faltar o visitante, o obreiro, só não pode faltar o principal, a presença de Jesus. Aonde Jesus está, sempre alguma coisa de bom acontece. E também eu aprendi no decorrer da caminhada que não existe culto ruim. O que existe é uma péssima maneira de se adorar o Senhor. Todas as vezes que acabar um culto, independente de quem estiver pregando, seja o irmão, pela primeira vez que o pastor deu a oportunidade, ele pregou talvez com muita dificuldade, normal, primeira vez. E alguém falar assim, quando acabar um culto, alguém fora fala: nossa, o culto hoje foi horrível. Ele está assinando um testificado de um péssimo adorador. Porque não existe culto ruim, o que existe é uma péssima maneira de se adorar o Senhor. Embora estamos aqui no número coletivo de pessoas, mas o culto está no âmbito singular. Se o meu irmão do meu lado não quer adorar a Deus, o problema é dele. Eu vim aqui para adorar o Senhor. Então é nós que prestamos um culto para o Senhor. Então, quando o culto foi bom, é porque você prestou um culto de excelência. Agora, também temos que ser realistas e entender que o ambiente aqui é extremamente espiritual. Amém ou não amém? Tudo no culto é espiritual. Tudo no culto é espiritual. Desde o início da oração, os louvores, até o ato aqui de dizimar, de ofertar, até a bênção apostólica. Tudo no culto é espiritual. O dono do ambiente é nosso Deus, que era um ser extremamente espiritual. Então, é impossível entender o que está acontecendo aqui se eu não estiver de acordo com o ambiente. Eu não entendi, pastor, eu te explico. Embora nós somos seres tricótomos, composto de 3 partes, corpo, alma e espírito. Vamos lá para gravar? Corpo, alma e espírito. Vamos lá? De novo. O corpo é a matéria, o estereótipo, facilmente fácil de se identificar, essa pessoa que está aí do teu lado, bonita aí do teu lado. É o estereótipo, é o físico, é o corpo. A alma é o centro das nossas emoções, está ligado ao coração, à mente, ao contrário do espírito, que é o nosso espírito que faz a interligação com o Espírito de Deus, porque Deus é espírito. Então, por isso que quando eu estou aqui, voltado aos sentimentos da minha alma, ou seja, eu estou aqui, mas a minha cabeça está em casa, no esposo, na esposa, no filho. Será que aquele menino saiu? Será que aquele menino chegou? Você acaba não entendendo nada que está acontecendo no culto. Está voltado para o lado da carne, você vai estar aqui vendo se o irmão que cantou bonito, se quem contou o testemunho contou legal, se quem está orando orou bonito, se quem está pregando tem um português polido ou não, e assim sucessivamente. Vai ver se está calor demais, se o ventilador está fazendo barulho, se quem está pregando está gritando muito, se é devagar, fala baixo. Assim é as inclinações da carne. Você acaba saindo da mesma maneira que entrou. Agora, quando você se iguala a um ambiente, ou seja, um ambiente espiritual, e você se aflora de forma espiritualmente falando, aí você começa a ter uma interligação com Deus. Eu vou explicar isso. Uma certa feita, Jesus, junto com os seus discípulos, ele estava em direção a um grande encontro com a mulher samaritana. Seus discípulos vão comprar alimento e ele vai e encontra com aquela mulher. A mulher, como de costume, para pegar água para os seus animais. Jesus, sendo judeu, encontra a mulher que é de Samaria, conhecida como mulher samaritana. Havia um conflito social até hoje no meio deles, judeu e samaritano, né? Um conflito social entre eles, não se davam muito bem. Jesus vai até aquela mulher, a história é muito conhecida de todos. Pede água para ela, ela está tirando ali do poço de Jacó água para os seus animais. Aí ela fala assim: como pode tu sendo um judeu me pedir água para mim que sou uma mulher samaritana? Em outras palavras ela está dizendo: você não poderia nem dirigir a palavra para mim. Aí Jesus começa falando com ela: olha mulher, se você soubesse quem está falando contigo,
você não falaria dessa maneira, porque eu tenho uma água aqui diferente aqui, que nunca mais você beber, vai ter sede. E aí ela vai continuando, réplica, tépica, com Jesus ali, aquele embate. Chega um momento que Jesus entra no íntimo dela, na vida sentimental. Quando Jesus fala, esse marido aí já é o quinto, esse também não é teu. Aí ela tomou um susto. Ela, veja que tu és profeta. Até então ela estava batendo de frente. Quando entrou na intimidade, olhou, opa, veja que tu és profeta. Até então ela estava ali, debatendo. Mas quando entrou no íntimo, aí ela falou, esse camarada aqui é diferente. Aí ela foi tirar uma casquinha. Como tu és profeta, me tira uma dúvida aqui. Vocês judeus dizem que o verdadeiro adorador, ele deve adorar em Jerusalém, Jerusalém. Nós dizemos que em outra geografia. Eu queria aproveitar a oportunidade que tu és profeta, que eu estou vendo isso, que tu falaste algo oculto da minha vida. Me diz, onde o verdadeiro adorador deve adorar? Aí Jesus vai e fala, mulher, o Pai é Espírito. Ele não está preocupado com a questão geográfica. Ele não está preocupado na questão da geografia, se é Jerusalém, se é Geazi, se é Samaria, se é Jericó. Não, ele não está preocupado. Ele é Espírito. Ele está preocupado se o adorador está no mesmo nível de intensidade igual ele, ou seja, em espírito, porque o Pai é Espírito. Importa que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em Espírito e em verdade, porque os pais assim o buscam. Ou seja, eu nem vou perguntar se você tem fé, que se você não tivesse fé, nem aqui você estaria num culto desse. Talvez passou um dia cansativo, talvez até trabalhou, já voltou a trabalhar. Talvez tinha todos os motivos para não estar aqui, mas veio. E Deus não é injusto, por isso que você não sai da mesma maneira que entrou. Eu não sei nem como você entrou aqui. Eu sei como você vai sair daqui. Abençoado, cheio do Espírito. Eu tenho 10 aqui para levantar a mão e fazer aquele barulho que o diabo detesta que tu faz. É isso, meu irmão. Glória a Deus. Se é para aplaudir, aplaude com alegria. Aleluia. Diga para o irmão do teu lado aí, vai dar um glória a Deus agora ou vai deixar para daqui a pouco? Pergunta a ele aí. Meu irmão, eu vou falar uma coisa aqui. Você não é obrigado a pegar essa dica não, mas é uma dica boa, Tegadice. Sai de perto de quem adora de qualquer jeito, irmão. É muito ruim você estar do lado de gente que o tempo todo murmurando, cara feia, como se Deus fosse culpado dos problemas. Meu irmão, não adianta, aqui não é lugar de você fazer birra com Deus. Não, vou ficar assim porque se Deus... Meu irmão, não tem essa não. Aqui é o lugar que a gente veio para adorar o Senhor. Eu vou perguntar aqui só para desencargo de consciência. Quem tem algum problema na vida como eu? Levanta a mão e diga glória a Deus. Problemas todos nós temos. Só que tem um diferencial. Não estou sozinho. O leão da tribo de Judá está comigo. Tem gente aqui que Deus vai falar através da mensagem. Mas tem gente aqui que Deus já está falando desde o início do culto. Teve pregação? Claro que teve. Quem canta prega. É mensagem cantada. Difícil não é ouvir a voz de Deus, difícil é entender às vezes quando Ele está falando, porque nós com o nosso achismo queremos que Deus fale na nossa maneira, na nossa, não é assim. Deus fala como Ele quer, na maneira que Ele quer e da maneira que Ele bem entender. Às vezes a pessoa que está do teu lado é o agente que Deus escolheu hoje para liberar uma palavra, para mudar a sua história. Você está comigo, você pode dizer glória a Deus? Porque tem profeta no altar, mas tem profeta na nave da igreja também. Então vamos lá, vamos exercitar o nosso dom de profeta, vamos liberar uma palavra profética. Diga para essa pessoa do lado, você é abençoado e ponto final. Se você tivesse aqui em cima, aqui você ia ver, tem gente que fala aqui com alegria. Mas Deus, você... Vamos lá, mas diga aí, você é abençoado e ponto final. Se ele crê nessa palavra, ele vai levantar a mão e dar um glória do tamanho do milagre. Livro do Apocalipse, capítulo de número 1. Deus abençoe os pastores dessa igreja, o Ministério Louvor, meu amigo apóstolo Edson, pastor Tiago, os pastores, Deus abençoe. Os pastores aqui são muito receptivos. Eu estou muito feliz de poder estar aqui mais uma vez pela terceira vez e quero compartilhar. A irmã da mídia veio carinhosamente, perguntar, pastor, qual é a temática? Eu falei com ela, para até botar aqui no telão, desde que eu vim aqui eu percebo que a mídia é águia, como diz nosso carioca, é bem ativa, parabéns pela mídia. Aí eu falei até com ela assim, ela deve estar por aqui, e não deixou mentir, eu falei, olha, eu estou aqui relutando, aqui, porque assim,
Eu venho, irmãos, hoje, numa sensibilidade muito grande, de não falar aquilo que eu acho que eu tenho que falar. Eu quero falar o que Deus quer que nós escutamos. Às vezes a gente prepara o negócio, vai ter que ser 10, não, quem manda aqui é Deus, amém ou não amém? Então eu falei, olha, hoje eu vou lá e vou pregar isso, se eu não pregar isso, eu vou pregar aquilo. Mas eu cheguei ali, não preguei nem aquilo outro, vou pregar isso aqui que Deus quer que eu pregue. Posso ouvir glória a Deus? Apocalipse capítulo de número 1, versículo de número 1 também. É o último livro da Bíblia Sagrada, Apocalipse capítulo de número 1, versículo de número 1. Quem está comigo, diga eu. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e a notificou a João, seu servo. Mais uma vez, vamos lá, capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo a enviou e a notificou a João, seu servo. Notificou a quem, igreja? João. Pode fechar sua Bíblia Sagrada, por gentileza? Me presentear com alguns minutinhos da sua atenção. Nós estamos aqui no último livro da Bíblia Sagrada, o livro do Apocalipse. Diga-se de passagem que é o único livro profético do Novo Testamento. O Antigo Testamento ele é composto de vários livros proféticos. Tanto é que a teologia classifica em duas partes, em duas alas, profetas maiores e menores. Maiores não é pelo fato deles terem maior credibilidade ou maior moral com Deus. Não, é só pela sua escrita ser mais extensa. Que é o caso de Daniel, Jeremias, Ezequiel, Isaías e assim por diante. E menores são aqueles que as suas escritas no Antigo Testamento são menores, como Abacuque, Jonas, Miqueias, Sofonias, Malaquias e assim por diante. Já o Novo Testamento, assim como contém um único livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, também contém um único livro profético, que é o livro do Apocalipse. É o único livro profético do Antigo Testamento. O livro do Apocalipse ele foi escrito em uma era em que a igreja primitiva ela passava momentos muito delicados, de uma perseguição muito grande. Havia um governador naquela época chamado Domiciano. Domiciano, ele era tão terrível e tão cruel que ele se autoproclamou Deus. Ele se auto-intitulou Deus, Senhor. Proibiu a adoração, proibiu a petição a qualquer divindade, porque para ele não existia divindade alguma a não ser ele próprio. Em outras palavras, ele, olha, eu a partir de hoje sou Deus. Não existe Deus nenhum. O único Deus aqui sou eu, e ponto final. E começa então uma perseguição ferrenha aos cristãos primitivos daquela época. Porque a igreja primitiva, ela começou a crescer como uma locomotiva desenfreada, como um trator de esteira. Os discípulos iam pregando que Jesus salva, liberta, batiza com o Espírito Santo, iria voltar para arrebatar o teu povo, zeloso, especial. E assim era a pregação dos primeiros cristãos. A igreja ia crescendo, crescendo, até que chegou o conhecimento desse tirano, que havia um grupo de pessoas que não queria nem saber com o que ele tinha falado. Pelo contrário, estavam desobedecendo e continuavam adorando, continuavam propagando um evangelho de um tal de Jesus. Domiciano, então a informação extra-bíblica ficou terrivelmente possesso, terrível. E chegou o conhecimento dele que havia naquela época um testemunho ocular chamado João. Um velho apóstolo que ainda se dizia um emissário de Cristo, que viu Cristo em vida e que vinha com uma falácia, que eu faço
não é uma conjectura sem ferir o texto, de um tal de Cristo que morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e ele estava arrebatando multidões. Domiciano falou, não, vamos então aproveitar e pegá-lo. E nós vamos fazer com que a morte dele sirva de exemplo. Vamos ter uma morte muito cruel para ele, para servir de exemplo, para criar um temor, para esse povo saber que eu, Domiciano, verdadeiramente sou o cara. E é interessante nós salientarmos que nesse contexto, todos os apóstolos, os discípulos oculares que foram chamados e andaram com Cristo, já não existiam mais, só os seus discípulos dos discípulos. O único apóstolo vivo era o apóstolo João, com aproximadamente 98 anos, faltando aproximadamente 2 anos para completar um século de vida, 98 anos de idade. Era o único apóstolo ainda em vida. Pedro, Tiago, os demais, tudo nesse contexto já não existia mais. Já dormiam no Senhor, mas João ainda continuava pregando. E quando chegou o conhecimento domiciliano isso, ele mandou capitular João. E aí, então, quando ele manda os seus soldados capturar João, João é capturado. Aí ele falou, olha, vocês vão lançar esse tal de João em um tacho de óleo fervescente, conhecido como tacho de óleo fervescente de Domiciano. Nós vamos esquentar bem esse óleo e vamos jogar ele lá. Quando ele for colocado lá, a morte dele vai ser tão cruel, que o povo vai aprender a me obedecer. E assim foi feito. Pegaram o velho apóstolo João e lançaram em um tacho de óleo fervescente. Para surpresa de Domiciano, talvez alguém esqueceu de contar para ele, para Domiciano, que alguns anos atrás havia um outro tirano chamado Nabucodonosor, também muito ligeiro em derramar o sangue alheio, que também já tinha feito uma crueldade com alguns jovens conhecidos, já com nomes já de cidadania nova, como Sadraque, Mesaque e Abednego, lançado em uma fornalha ardente, aquecida algumas vezes mais, mas não aconteceu nada, pelo contrário, eles estavam intactos, porque Deus poupou eles na fornalha. Talvez esqueceram de falar também para Domiciano, de um outro jovem chamado Daniel, na época de um outro monarca chamado Rei Dário, que lançou Daniel em uma cova de leões famintos, e o que aconteceu? Os leões foram obrigados a jejuar, porque Deus livrou Daniel da cova do... Talvez esqueceram de falar isso para Domiciano, mas lançaram João em um tacho de óleo fervescente. Qual foi o resultado? Deus poupou a vida de João. Deus poupou a vida de João dentro do tacho de óleo fervescente. Então, ele não satisfeito com isso, mandou os seus soldados tirar. Já que o Deus dele poupou ele do meu tacho de óleo fervescente, agora eu quero ver se ele vai ter saída. Pega ele e leva agora ele para uma ilha chamada Ilha de Patmos. Quem me ouve, diga glória a Deus. Lá na Ilha de Patmos, ele vai morrer aos poucos, ou seja, vai morrer às mínguas. Porque quando ele for colocado lá ele não vai ter convívio social, lá ele não vai ter familiar, lá não vai ter discípulo, lá ele não vai ter ninguém a não ser, a companhia dele vai ser as bestas feras e as víboras, serpentes com venenos altamente periculosos, que vão ser colocados lá, aliás, que já vão estar lá, vai ser a companhia dele. E jogaram João lá. João lá agora exilado na Ilha de Patmos, está lá, humanamente falando, sem ninguém, sem familiares, sem parente, sem amigo, sem discípulo, sem apóstolo. Está lá João sozinho na Ilha de Patmos. Eu fico imaginando aqui, dando asas para a minha imaginação, sem tomar Red Bull. Eu fico imaginando aqui o que passava na cabeça de João com 98 anos de idade, naquela ilha de Patmos, humanamente falando sozinho. Talvez ele poderia dizer, faço das palavras do apóstolo Paulo a minha, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora é só esperar agora o meu bondoso e eterno Deus me elevar às alturas. E eu entregar meu espírito, porque literalmente imagina ele falando, é um ponto final no meu ministério, na minha vida. Eu imagino ele dizendo, até porque eu já fiz muito. Até porque, igreja, quando falamos de João, estamos falando daquele apóstolo. Jesus tinha os seus 12, amém ou não amém? Amém ou não amém? Dos seus 12, Jesus tinha os 3 mais íntimos, que era Pedro, Tiago e João.
Dos três, Jesus tinha o íntimo dos íntimos, que era João. João era aquele que inclinava a sua cabeça no ombro de Cristo, o tamanho era a sua intimidade com Jesus. Quando falamos de João, estamos falando daquele apóstolo que, além de ser o íntimo dos íntimos de Jesus, era aquele que estava sempre próximo de Jesus. Quando falamos de João, estamos falando daquele apóstolo que acompanhou Jesus nos primeiros milagres de Cristo. João era aquele que estava em Caná da Galileia, naquele fato, né, naquela tragédia ali para os noivos, né, que acabou o vinho, e João estava lá, vendo Jesus sendo ali pressionado pela sua mãe, dizendo, faz alguma coisa. Jesus falou, mulher, que tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora, até porque Jesus sabia o momento certo dele chegar, não era no momento que a mãe dele queria, era no momento dele. É igualzinho muitos crentes aqui, fugindo um pouquinho do texto, querem na hora dele, mas não é na minha hora, não é na sua hora, é na hora dele. Posso ouvir um glória a Deus? Quando falamos de João, estamos falando daquele apóstolo que viu Jesus fazer muitos sinais extraordinários. Quando falamos de João, falamos daquele apóstolo que viu Jesus curar cegos, curar mudos, viu aleijados saltar, glorificaram a Deus. Quando falamos de João, estamos falando daquele apóstolo que viu Jesus operar tantos sinais, até morto ressuscitar. No caso do filho da viúva de Naim, estava João lá acompanhando. Quem não se lembra daquele fato histórico lindo, quando Jesus chega daquela mulher e fala, mulher, não chore, vai até o menino que está no caixão, e começa a falar agora não com o defunto, com o ex-defunto, porque aonde Jesus chega, até o que está morto ressuscita. Posso ouvir glória a Deus? Quando falamos de João, estamos falando daquele apóstolo que viu Jesus lá no Getsêmani, naquela agonia tão grande, orando e sabendo que estava próximo à sua missão, ela ser cumprida. Seu suor se transforma em sangue, tamanho uma dor insuportável, segundo uma linguagem medicinal, um fenômeno raro, e João está vendo tudo aquilo. Quando falamos de João, estamos falando daquele que viu Jesus sendo capturado, levado para o julgamento mentiroso, forjado, tudo já planejado, a fim de que? De condenar Jesus. E quem está vendo tudo isso? João. Quando falamos de João, estamos falando daquele que viu Jesus sendo sentenciado de forma injusta, levado a chibatada, coroa de espinho, pregos nos seus braços, pregos nos seus pés, e levado para ser crucificado no Monte da Caveira ou no Monte Gólgota. Quando falamos de João, falamos daquele que viu Jesus com madeiro nas costas, na via dolorosa, em direção ao Gólgota. Chega no meio do caminho, ele cai com aquele peso, sendo a Bíblia dizendo que Simão Cirineu está vendo tudo aquilo, é obrigado então a dar continuidade à peregrinação para ajudar Jesus até o Gólgota com aquele madeiro. E quem está vendo tudo isso? João. Quando falamos de João, estamos falando daquele que viu Jesus sendo crucificado numa posição central entre dois ladrões, malfeitores, e Jesus estava lá no meio. Quem está vendo tudo isso? João. Quando falamos de João, estamos falando daquele que está contemplando Cristo na posição central, uma coroa de espinho na tua cabeça, as palavras em latino, escrito Jesus Nazareno Rex Loderu, ou seja, está aqui Jesus, Rei dos Judeus. E quem está vendo tudo isso? João. Quando falamos de João, estamos falando daquele que viu Jesus lá no madeiro, com seus braços abertos, dizendo, Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, vírgula, seja feita a tua vontade, ó Pai. Tetelestai, está consumado. E João vê Jesus entregando o seu espírito ao Pai. Quando falamos de João, estamos falando daquele que viu Jesus morrer, mas ao terceiro dia ressuscitar com todo o poder nos céus e na terra. Quando falamos de João, estamos falando daquele apóstolo que viu Jesus após ao terceiro dia ressuscitar com todo o poder nos céus e na terra. Em Atos capítulo de número 1, depois de Jesus ressuscitar ao terceiro dia, ficar num espaço de 40 dias, dando mais instruções, papeando com os seus discípulos, entregando ali algumas instruções. E quem está lá? João, vendo tudo aquilo, ao lado do mestre. Atos capítulo de número 1, na ascensão de Cristo, aparecem seres angelicais vindo em direção a Jesus na chamada ascensão, para elevar Jesus aos céus. E quem está vendo tudo isso? João, Pedro e os demais companheiros. João olhando, junto com os demais discípulos, eles recebem uma mensagem consolativa dos seres que estão levando Jesus na ascensão de Atos capítulo 1. Os seres dizem assim, João, Pedro, fique tranquilo, que esse meu Jesus está sendo levado às alturas. Ele um dia vai voltar para arrebatar, para onde ele estiver, vós estejais também. Quando falamos de João, estamos
falando daquele que recebeu a instrução ainda de Atos, capítulo de número 1. Quando Jesus falou, olha, vocês vão lá para Jerusalém e vão ficar lá, porque vocês vão ser revestidos de um poder sobrenatural. Vai descer sobre vocês o Espírito Santo. Vocês vão ter os poderes extraordinários. Vocês vão pegar em serpente, não vai acontecer nada. Vão beber algo mortífero, mas não vai ter efeito contra você. Se pisar em escorpião, fique tranquilo que o Senhor vai estar contigo. Vai ser derramado uma unção de vocês, sobre vocês. Atos capítulo de número 2. Está lá João e os demais companheiros, esperando então a tão promessa e sonhada descida do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 1. De repente veio do céu um som de um vento venente e impetuoso e encheu toda a casa. E quem estava lá? João, recebendo a profecia do profeta João se cumprindo, o Espírito Santo descendo sobre ele. Eles começam a falar em línguas estrangeiras. Quem está lá do lado de fora começa a murmurar dizendo, ei, um bando de doidão, estão cheios de cachaça, estão bêbados, cheios de mosto, estão doidão. E João, Pedro, os demais companheiros saem, calma aí, senhores, ninguém está doidão não. O que está acontecendo aqui é a profecia do profeta Joel se cumprindo, é a promessa do Espírito Santo. E olhe para cá, quem me ouve, diga glória a Deus. Eu tenho pentecostal como eu aqui para levantar a mão da glória. Então essa é só para os pentecostais de plantão. Quem está lá do lado de fora do cenáculo, pastor Tiago, estão olhando eles do lado de dentro e o aspecto é de bêbado. Eles estão falando, estão bêbados. E cá para nós, não sei se você concorda comigo, mas duas coisas que se destacam numa pessoa no estado de embriaguez. Primeiro, coordenação motora desenfreada, ele vai para um lado, vai para o outro. Ou segundo, fonético embolado, língua pesada. Ou seja, quem está lá do lado de fora, estão olhando ele do lado de dentro com um aspecto de bêbado. Então eles estão lá do lado de dentro, recebendo o Espírito Santo, estão como o quê? Como no velório, eles estão fazendo como se estivesse fazendo yoga, eles estão como se estivesse com a boca costurada. É lógico que não, eles estão como? Pulando, dando glória, levantando a mão, dando aleluia. Pastor, mas eu não concordo muito com isso. Eu gosto de um culto mais organizado. Então escolheu o lugar errado, meu irmão. Vai lá em outro lugar e seja abençoado. Aqui não, aqui nós somos pentecostais e o pacote é completo. Aqui tem glória a Deus, aqui tem aleluia, aqui tem levantar de mão. Eu tenho 10 aqui para jogar a mão para cima e tá aquele glória a Deus. Aleluia! Diga para o do outro lado, vai dar glória a Deus agora ou vai deixar para daqui a pouco? Não gostou, rasga essa parte da Bíblia e pula. Então quem está lá? João. João é aquele que vê as igrejas sendo iniciadas debaixo de uma unção muito grande. Os primeiros discípulos sendo discipulados, crescendo, a igreja crescendo. Pastor, o senhor veio aqui só para falar de João? Não. Eu quero agora chegar onde eu queria. João agora é aquele que está na ilha de Patmos. Como eu falei aqui alguns minutos atrás. Ele poderia dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, agora fiz muito. João poderia dizer, preguei muito, já evangelizei muito, já cantei muito no coral, já dirigi muitas igrejas, já ajudei muito nos departamentos, já dizimei muito, já ofertei muito, já evangelizei muito, já ajudei muito. Eu acho que está na hora de dizer que é um ponto final. Eu acho que eu já passei da idade, minha idade já está elevada, eu já fiz muito, então tá bom. Amém. Estou aqui agora na ilha de Patmos, só esperando o Pai me promover. Só que esqueceram de avisar para João que quem pontua a nossa história não somos nós mesmos. Quem pontua é o Senhor dos Exércitos. Pastor, fulano tinha que estar aqui para ouvir essa palavra. Eu não estou pregando para quem não veio, eu estou pregando para você que veio aqui nessa noite. Talvez achou que é um ponto final lá na empresa, lá no casamento, na sua vida sentimental, na saúde, no ministério. Não é um ponto final, é apenas uma vírgula. Tem um apocalipse para chegar daqui a pouco aí. Pastor, eu não entendi. Aonde João pensou que seria um ponto final, parece que eu vejo os céus se rasgando em Deus dizendo, calma João, que pical é, fique tranquilo. É apenas uma vírgula, não é um ponto final na sua história. Vai vir aí agora um apocalipse para ser revelado para você, João. Ou seja, aonde ele pensou que talvez seria o final do seu ministério, foi aonde João teve as maiores revelações do seu ministério.
Pastor, não entendi. Aonde ele pensou que talvez já fez demais, acabou, agora aqui é ponto final. Não é ponto final não, é apenas uma vírgula. Foi onde ele pensou que seria o fim, foi lá que ele viu novos céus, novas terras, governo milenar. Lá ele viu o anticristo se levantou, lá ele viu o falso profeta que se levantou, lá ele viu a guerra de Gog e Magog, lá ele viu o Armagedon, lá ele viu os novos céus, as ruas de ouro, lá ele viu os flagelos, lá ele viu a taça da ira e da cólera. Foi as maiores revelações do seu ministério. Eu prego para você que entrou aqui nessa noite. O ano já virou, mas atualmente está lá no ano passado, chorando as percas de 2024, mas você ainda não entendeu que o que passou, passou. Como diz o ditado aí fora, quem vive de passado é museu. O que passou, ficou para trás. Tem gente que está aqui, mas estamos em 2025, mas a mente está lá em 2020, está ainda lá em 94, quando o Brasil foi tetracampeão. A mente está lá para trás e se esqueceu que Deus é Deus de coisa nova. Eu estou pregando para você que entrou aqui, eu não quero saber como que está a situação financeira da tua empresa. Eu venho aqui nessa noite na contramão do que vem aí dizendo os telejornais, do que vem dizendo aí a mídia, achando que Deus depende de economia, que Deus está preocupado com alta, com queda de dólar. Não, meu irmão, Deus não está nem um pouco preocupado com ouro. Sabe por quê? Porque a pavimentação asfáltica do céu, onde os homens ficam brigando por ouro aqui na terra, é rua de ouro. Se Deus estivesse preocupado com ouro, Ele não ia asfaltar o céu lá com ouros. E se você tem dificuldade com ouro, tenta se acostumar, que senão no céu você vai ter que voar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Porque no céu nós vamos pisar em ruas de ouro. De ouro. Deus é o dono do ouro, o dono da prata. Deus é soberano. A última palavra não está na boca do homem. A última palavra está nos céus, está na boca do Senhor. Eu vim pregar para você que entrou aqui nessa noite aqui. Talvez o ano começou meio estranho para alguns aqui, mas quem disse que a tua história vai terminar assim? Não é importante como as coisas começam, o importante é como ela vai terminar. Olha o ministério de João. Talvez achou que já tinha vivido muito, como você também. Já vivi muito, já criei meus filhos, já preguei muito, já fiz muita obra. Eu só quero um lugar para me sentar aqui. Meu irmão, como de tira o cavalinho da chuva, fique tranquilo. Deus tem muita coisa a realizar na tua vida. Deus vai te usar muito ainda, meu irmão. Eu não vim aqui brincar de pregar, brincar de profetizar, mas eu vim aqui na unção de Deus aqui para profetizar para quem tem mão para levantar e boca para dar glória a Deus. Levanta as duas que lá vai, para quem acredita na palavra profética. Quem viver verá o que Deus vai fazer na tua vida. Quem viver verá o que Deus vai fazer na tua vida. Fecha a tua mão, fecha o teu olhos, dá aquele glória que o diabo fica perturbado, que salva. Não é um ponto final, é apenas uma vírgula. Fale para duas pessoas do teu lado, não é um ponto final, é apenas uma vírgula. Diga para ele, tem muita coisa boa ainda para acontecer. A última palavra não está na boca do médico. A última palavra está na boca do Senhor. Eu sei que tem muitos aqui que talvez já tenham um tempo já de vida cristã. E isso é um perigo muito grande. Muito grande. Por quê, pastor? Eu te explico. Observe que um novo convertido, um novo converso, a fé dele é o chamado primeiro amor. É uma fé muito bonita, mas é uma fé que deve permanecer. Se você for observar os maiores senhores aí do YouTube, que bate contra pastor, desigrejado, são pessoas que têm um tempo muito grande já de caminhada cristã. Mas no decorrer da caminhada, se esfriou, parou na fé, com seus achismos, acharam que descobriram a própria. Enquanto um que está lá, desacreditado, com a sua fé, aos olhos de alguma fé simples, mas inabalável, ele não para, ele não desiste, porque ele teve essa sensibilidade. Você já entendeu que tem gente que tem um conhecimento tão grande, pastores, estuda, é teologia, fala grego, hebraico, aramaico, a língua do demônio, a língua dos anjos, fala tudo a língua, fala, mas não tem uma sensibilidade. A gente conversa com a pessoa, em vez de a gente se aproximar, ele afasta a gente de Deus.
E tem outro que muito mal sabe assinar o nome, mas a gente tem prazer de estar ali perto. Parece que carrega os céus sobre os ombros. Você já observou que tem pessoas às vezes que não tem uma bela voz, mas quando eu pego o microfone, mesmo cantando fora do tom, parece que os céus descem. O que é isso? É um som. O som não se compra, o som se conquista. Eu estou pregando para alguém que entrou aqui hoje, talvez está desacreditado, com palavras negativas que te deixou para baixo. Palavras que machucam mais do que uma punhalada. Você não vai conseguir, não é para você. Você vem cheio de expectativa. Eu estou pensando em abrir um negócio. Você não, isso aí não vai dar certo para você. Eu conheço gente com muito mais condição financeira e não teve sucesso. Irmãos, irmãs, senhoras e senhores, nós não dependemos de opinião alheia. Nós só dependemos da aprovação dos céus. A gente não toma aqui para brincar de culto. Nós viemos aqui é como uma espécie, sabe de quê? De um posto de combustível, de gasolina. É como se nós aqui fôssemos os veículos. E o Espírito Santo na pessoa do frentista, de forma simbológica estou falando. Chegamos aqui nesse posto, a maioria já na reserva, quase acabando a gasolina. E o Espírito Santo se apresenta e fala, como um frentista educado: pois não? O que o senhor quer, meu senhor? O que o senhor quer, minha senhora? Aí tem alguns, a situação não está muito boa, falou: olha, bota aí 30, bota 40. Tem outros que a situaçãozinha está melhor, falou: olha, bota 100 aí. Mas tem outros que falam: completa e enche. Assim somos nós também aqui nessa noite. Chegamos aqui de forma simbológica, estou falando aqui simbólica, como veículo. O Espírito Santo como frentista chega e nos pergunta: e aí, o que tu quer hoje? Tem uns que vai dizer: Espírito Santo, eu quero 10 só. Outros mais ousados: eu quero 50. Outros: eu quero 100, Espírito Santo. Mas tem outros que vai dizer: Espírito Santo, pregar para quem está ligado é outro nível. Tem gente que vai dizer: Espírito Santo, quer saber? Completa e enche. Completa e enche. Quem veio aqui para ser cheio, joga a mão para cima, vai dar glória. Caído está o caluniador, o fofoqueiro. Você está vivo de pé. Por isso que o ímpio, quando passa aí na rua, embora não consegue ter a visão aqui da nave da igreja, mas vê os guerreiros e soldados obreiros dignos de aplauso, que trabalha com muita maestria fora, às vezes levantando a mão na hora do louvor, ou numa hora da mensagem, está ali, mas está ligado, levanta a mão. Aí o ímpio às vezes está passando de carro, fala: um bando de doido. Estão levantando a mão, está adorando a um Deus que eles não estão nem vendo. Segura. Eles estão certos? Por quê, pastor? Porque se eu perguntar: quem está vendo Deus aqui? Ninguém! Mas quem já quis pode sentir a sua presença? Porque a gente não vive de vista, a gente vive de fé. Eu vou repetir até alguém dar um glória bem gostoso. A gente não vive de vista, a gente vive de fé. Eu não preciso igual Tomé a cadeia para me tocar, não. Eu só de colocar a planta dos meus pés aqui, eu creio que o milagre chegou. O milagre chegou. Tem 10 aqui para levantar a mão e dar aquele glória que só você sabe. Aleluia. Oh, glória. Tem gente que está aqui. Através de você, Deus está visitando a tua casa. Tem gente que o inimigo aqui já fez reunião, sabe? Aquelas reuniões que ele faz. Engana-se que o reino das trevas é um reino desorganizado. Não. Tem comprovação? Tem. Quando ele sai do céu, ele leva 1/3 de anjos que estão próximos do trono. Agora, cá para nós, se os anjos que estavam próximos do trono forem enganados pelo diabo, imagine nós se não tiver brindado pelo sangue do Cordeiro. Aí que fala: o diabo eu pego, eu piso. Pisa se não é a proteção de Deus, meu irmão. Se não é Deus na nossa vida, aí a gente teria um problema muito sério. É por isso que o crente tem que estar, meu irmão, na casa do Senhor, orando, jejuando, buscando ao Senhor, tendo a cobertura espiritual, porque senão, meu irmão, não é fácil. A verdade é essa, a verdade nua e crua. O reino das trevas é um reino organizado. Existe uma hierarquia no império das trevas.
E o demônio, o Lúcifer, ele é covarde. A maioria das vezes ele manda demônios de periculosidade mais baixa para fazer algumas coisas que ele mesmo se acovarda, porque é um ser covarde. É um ser covarde. A Bíblia fala que ele anda ao derredor, bradando como um leão. Ao derredor. Por quê? Ao redor dos homens e das mulheres de Deus existe um anjo que acampa ao nosso redor. E dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus. Então fique tranquilo que o único leão que vai bradar aqui hoje é o leão da tribo de Judá. O diabo não vai bradar como leão, vai sair como uma cadelinha com o rabinho entre as pernas, porque o único que vai bradar aqui é o leão da tribo de Judá. E o inimigo vai falar, ó, vai lá naquela casa de fulano lá, de Bertano, e faz um derramamento de sangue lá naquele quarteirão lá no bairro, onde tem lá aquela biqueira lá. Às vezes o demônio vai lá e volta para o inferno frustrado, traz o relatório negativo, e o diabo fala, o que houve? Lá eu não consegui. Eu até fui, levei a capetada quase toda aí comigo, mas chegou lá, não deu certo. Por quê? Não, aquele bairro lá não dá. Não dá, porque não mora ele. Mora ela. Mora ele. Mora ela. Você está entendendo porque o filho não desceu à sepultura? Você está entendendo porque algumas coisas... Chega a notícia, às vezes fala, você não entendeu nada. Fala, rapaz, olha, ia acontecer, mas não aconteceu. Por causa de quem? Por causa dele. Dela. Aonde tem a marca do sangue do cordeiro. Lembra da época do Egito? Sai o anjo da morte para arrebentar todo mundo. Parece que eu vejo a cena, já caminho para o final. Moisés recebendo a instrução de Deus. E parece que eu vejo Moisés dizendo, Deus, o Senhor que vai liberar o anjo da morte, sou eu sim, Moisés. Mas vai matar todos os primogênitos. Vai, Moisés. Mas e o nosso povo? E o povo de Israel? E o teu povo? Moisés, para o meu povo eu tenho uma senha chamada livramento. E como vai funcionar isso, Moisés? É simples. Manda eles pegar o cordeiro, manda eles imolar o cordeiro, pegar o sangue e aspergir os umbrais da porta. E qual é o efeito disso, Senhor? O efeito disso, aonde tiver a marca do sangue do cordeiro, o anjo da morte vai vir com sangue nos olhos, para entrar na casa e levar o primogênito, mas ele vai bater em retirada. Tem gente que já está entendendo aqui, a tua casa é blindada pelo sangue do cordeiro de Deus. Ei mãe, ei pai, tu não colocou o filho no mundo para perder para a biqueira, para a boca de fumo, não, a boca que fica em banguela, a biqueira que segue para lá, mas tu colocou o filho no mundo para ser homem de Deus, uma mulher de Deus. Tu vai bater no peito e dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vai, levanta a mão, vai dar glória. Só quem crê nessa promessa vai ser salvo, tu e a tua casa. O filho vai se converter, a filha também. O ministério de louvor pode se aproximar aqui, eu já vou caminhar para o final. Nós não estamos sozinhos. O Senhor Deus dos Exércitos está conosco. Eu elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. Vai vir o Senhor que fez os céus e a terra. Uns confiam em carros, outros em cavalo, e nós fazemos menção no nome do Senhor. Qual é a diferença? Quem confia em carros e cavalos se curva e cai, mas nós confiamos no Senhor, nos levantamos e estamos de pé, porque Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente da hora da nossa angústia. Ele que está conosco, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o cordeiro pascual, Ele é a resplandecente estrela da manhã, é o alfa, é o ômega, aquele que era, é, que há de sempre ser, o todo-poderoso, o que batiza com o Espírito Santo e com fogo, o que está prestes para voltar, para arrebatar o teu povo zeloso, especial e de boas obras, aquele que tem a chave e a porta que Ele abre, ninguém
feche aqui, ele fecha, ninguém abre. É ele que mata, é que ele ressuscita. É ele a rosa de Saron, é ele o lírio dos vales. É ele que segura na nossa mão direita e fala: não tema, fique tranquilo, não se preocupe, porque sou eu que te ajudo, sou eu que te sustento com a destra da minha justiça. Porque ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. É o teu Deus, é o meu Deus. Nós não estamos aqui nessa noite para brincar de culto de celebração, de culto de família, não. Nós estamos aqui porque temos um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que está aqui segurando a nossa mão, dizendo: fique tranquilo, não se preocupe, não é um ponto final, é apenas uma vírgula. Tem muita coisa para acontecer em 2025. Eu tenho 10 aqui para levantar a mão e encher essa casa de glória. A igreja de pé em nome de Jesus. João, fique tranquilo, tu não vai morrer. Tem um apocalipse chegando aí. Oh, meu irmão, fique tranquilo. Deus está indo aí no teu negócio, na empresa, na tua saúde. Fique tranquilo, Deus está entrando aí agora, dentro da tua casa, dentro do teu lar, nas tuas finanças. Fique calmo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais é Ele que vai fazer. Vamos fazer uma oração coletiva. Daqui a pouco o ministério já vai entrar adorando ao Senhor. Cata na mão de um crente aí do teu lado, aí pentecostal, por favor, de preferência, fecha o corredor se puder. Vamos fazer uma oração coletiva. Uraia, Sérgia, Nakandorobinaia. Ele está aqui, o seu nome é Jesus. Jesus está aqui. Levanta a mão dele para o alto, vai. Levanta a mão dele para o alto. Fecha os teus olhos. Repita após mim: Senhor Jesus. Muita gente, pouco barulho. Diga: Senhor Jesus, nessa noite eu creio que o Senhor está assinando o meu milagre, a minha vitória, com autoridade, sem medo. Diga: Satanás, irmão, sem medo, com autoridade e ousadia que Deus te deu, você é liberto em nome de Jesus. Diga: Satanás, tu és derrotado, não adianta, você não vai conseguir, eu não vou parar. Eu não vou parar, porque o meu Deus é fiel para cumprir todas as promessas na minha vida. Diga: Senhor Jesus, eu te amo. Diga: Senhor Jesus, eu te adoro. Diga: Senhor Jesus, eis-me aqui, eis-me aqui. Diga: Senhor, eu creio que 2025 será um ano de vitória, de prosperidade, realizações e conquista. Diga: quem viver